Bom dia, alunos. Dando início à aula de Química. Nós vamos começar com a unidade 1 e a aula 1. Eu tenho que relembrar de novo como funciona isso aqui. Queria me tirar daqui. Então, a gente vai começar com a classificação periódica dos elementos químicos. Tudo que existe na natureza, desde os seres vivos até os seres que não são vivos, né? Na verdade, não são seres não vivos, mas muitos falam assim, são formados por elementos químicos, né? Basta a gente analisar a água, né? Que é chamada de H2O. H é o hidrogênio e o O é o oxigênio. Então, são duas moléculas de hidrogênio que se unem com uma molécula de oxigênio, formando a água. Então, a água, por exemplo, né, é um exemplo de que é formada por átomos. Então, o nome classificação periódica é devido à periodicidade, ou seja, a repetição de intervalo em intervalo de certas propriedades dos elementos químicos. A base da classificação periódica atual é a tabela de Mendeleev, com a diferença de que as propriedades dos elementos variam periodicamente com os seus números atômicos, e não com as massas atômicas, como era originalmente a classificação mendeleviana, de Mendeleev, né? A classificação periódica atual, da versão de 2016, é formada por 118 elementos distribuídos em 7 linhas horizontais, cada uma chamada de período, ou elementos pertencentes ao mesmo período, possuem o mesmo número de camadas de elétrons. Só relembrando como é um átomo, tá? Então, é assim, um átomo, ele é formado por um núcleo central e a eletrosfera. No núcleo, a gente vai ter cargas positivas, que são os prótons, e cargas neutras, que são os nêutrons. Então, aqui as bolinhas vermelhas e as bolinhas amarelas formam o núcleo do átomo. E os elétrons, que são carga negativa, ficam girando ao redor do núcleo nessas camadas aqui, ou seja, nos níveis de energia. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um átomo com 12 prótons, portanto, o número atômico dele é 12, tá? Sempre o número de prótons é que define o número atômico de um elemento químico. Se a gente somar o que está aqui dentro no núcleo, né, a gente vai somar 12 prótons com 12 nêutrons. Então, um total de 24 partículas. A essas 24 partículas, a gente chama de número de massa. Aqui a gente tem um átomo de hidrogênio, ele tem apenas um próton e um elétron que fica girando ao redor dele. O hélio, por exemplo, tem 2 prótons, então o número atômico dele é 2. E tem 2 elétrons girando ao redor dele. Quando o elemento químico não faz ligação com outro elemento químico, a gente diz que ele está no estado estável, né? Quer dizer, não, estável não, ele está neutro, né? Ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. O número de nêutrons pode variar, daí a gente vai ter os isótopos, mas depois eu falo sobre isso. Assim, quando existe uma ligação química entre 2 átomos, a ligação vai ser entre essas camadas aqui, tá? Elas que vão se juntar, ou um vai doar um elétron para um outro átomo, ou vão compartilhar, mas isso é assunto para mais tarde. Então, a determinação da massa atômica em laboratório, não é do número atômico, número de massa, aliás, o número de massa é a soma dos prótons e nêutrons.
Agora, é importante a massa atômica. Então, a massa de um átomo é encontrada por meio de um aparelho chamado de espectrômetro de massa, que indica a massa de um isótopo com uma exatidão de 6 casas decimais. A determinação da massa atômica, o cálculo, também pode ser feito através de uma média ponderada, em que eles aparecem e devem ser levados em consideração. Então, vamos tomar como exemplo o neônio. O neônio é um elemento químico, tá? É um gás nobre, na verdade, e ele tem 3 isótopos. Esse número 20, 21 e 22 representa o número de massa, ou seja, a soma dos prótons mais os nêutrons que estão no núcleo. Então, existe átomos do neônio que têm 10 nêutrons, outros 11 e outros 12 nêutrons. Tá? Então, o número de nêutrons pode variar nos diferentes elementos químicos. Se nesse exemplo aqui ele tem 20, o número de massa 20, quer dizer que ele tem 10 prótons e 10 nêutrons. Se ele tem número de massa 21, ele tem 10 prótons e 11 nêutrons. Ou no caso 22, ele tem 10 prótons e 12 nêutrons. Então, eles são formados pelo mesmo elemento químico, no caso aqui o neônio, tá? Mas são chamados de isótopos. Então, todos eles têm número atômico 10. A abundância respectiva desses isótopos na natureza é: o neônio de número de massa 20 aparece na natureza em torno de 90,92%. Já o de número de massa 21, 0,26%, e o de massa 22, 8,82%. Portanto, a massa atômica do elemento neônio é dado pela média ponderada desses 3 isótopos proporcionalmente à sua abundância. É porque não tem como colocar os 3 na tabela periódica, sabe? Senão a tabela ficaria uma tabela gigantesca, né? Se a maioria dos elementos químicos que existem na natureza possuem isótopos, quer dizer que vai diferenciar o número de massa nesses elementos. Então, ó, o neônio, número atômico, que a gente representa pela letra Z, é 10, nêutrons 10, 11 ou 12, e elétrons 10. Então, a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, aquilo que está no núcleo do átomo, é o número de massa. Então, a média atômica, ou a massa atômica do elemento neônio, a gente faz a multiplicação pela a frequência com que ele ocorre na natureza, 90,92, né, multiplicado por 20, mais o 0,26 multiplicado por 21, mais 8,82 multiplicado por 22. Tudo isso divididos por 100. Fazendo a conta, a gente vai obter a massa atômica do elemento neônio, 20,179 unidades. E é essa a massa atômica que aparece para esse elemento na tabela periódica. Muitas vezes, ó, aqui eles colocaram a massa atômica do oxigênio, que é 15,9994, então foi arredondado para 16. A do potássio foi arredondado para 19. Do nitrogênio, para 14. Então, são esses números aqui que vão aparecer na tabela periódica. Bom, um pouco de história da origem da tabela periódica. Então, a origem da tabela periódica ocorreu no início do século XIX, por volta do ano de 1829, quando os químicos da época decidiram propor formas de organização dos elementos químicos conhecidos até então. No início do século XIX, os químicos possuíam conhecimento sobre diversas características, como a densidade, a massa atômica,
a reatividade, quer dizer, quanto que um elemento é reativo, o ponto de fusão, ponto de ebulição, o estado físico, né, se é sólido, líquido, gasoso, a uma certa temperatura, de 30 elementos químicos. E esses conhecimentos serviram de ponto de partida para a origem da tabela periódica. Ao longo de 200 anos, vários foram os químicos que procuraram propor formas de organizar os elementos químicos, ou seja, a tabela periódica que conhecemos hoje. Na verdade, teve várias origens, já que ao longo da história muitas tentativas foram realizadas. Então, veja alguns dos químicos que se destacaram na tentativa de organizar os elementos em uma tabela. Então, a gente teve a tríade de Döbereiner. Então, no ano de 1829, esse químico alemão, Johann Wolfgang Döbereiner, organizou a primeira tabela periódica da história. Ela apresentava os 30 elementos químicos conhecidos até então e foi batizada por ele de Tríades de Döbereiner. Então, essa tabela periódica foi denominada de tríade porque os elementos foram organizados em grupos de 3. Cada grupo apresentava elementos que possuíam características químicas semelhantes. Então, um exemplo aqui, o lítio, massa atômica 6,9, o sódio 23 e o potássio 39. Um fato interessante em relação às tríades de Döbereiner é que a massa atômica do elemento central da tríade era exatamente a resultante da média aritmética entre as massas atômicas dos 2 outros elementos da tríade. Então, aqui a soma, ó, 6,9 mais 39, divididos por 2, dá a média do sódio, que é 22,95, ou seja, 23. Aí teve um outro cara, um francês, o parafuso telúrico de Alexandre de, não sei falar esse nome, Chamcorton, não sei como se pronuncia, resolveu propor uma organização dos elementos químicos conhecidos na época para facilitar a aplicação deles na mineralogia. Essa tabela foi denominada de parafuso telúrico. Então, Chamcorton distribuiu os elementos, são os pontos escuros na imagem, eu já mostro. Os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, ao longo de uma faixa espiral existente em um cilindro. Com essa organização, ele observou que os elementos posicionados na mesma linha vertical apresentavam propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é o parafuso telúrico. Então, os elementos químicos, cada bolinha preta aqui é um elemento químico. Então, ele percebeu que quando se formava essa linha aqui, eles tinham propriedades químicas semelhantes. Aí teve um outro cara, o Newlands, que criou a lei das oitavas. Ele era químico e era músico também, e fez essa tabela em 1865. Pelo fato de Newlands também ser músico, ele montou a tabela de acordo com as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aqui tá errado. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tem 2 si, 2 lá. Então, Newlands organizou os 61 elementos químicos conhecidos na época em ordem crescente de massa atômica e colocou-os em uma coluna vertical. Cada uma das colunas verticais possuía 7 elementos. Então, ficou uma escala, né? A primeira oitava da escala musical, a segunda oitava, a terceira, a quarta, e assim por diante. Então, aqui tinha o hidrogênio, o lítio, o berílio, o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio. Na segunda oitava, o flúor, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo e enxofre.
Newland observou que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas diferentes apresentavam propriedades químicas semelhantes. Assim, o primeiro elemento de uma oitava apresentava propriedades semelhantes ao primeiro elemento da outra oitava e assim sucessivamente. E, por fim, a tabela periódica de Mendeleev. Então, Mendeleev, durante seus trabalhos com os elementos químicos, tinha o hábito de anotar as propriedades de cada um deles em fichas. Em um dado momento, no ano de 1869, ele resolveu colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica. Logo após organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, Mendeleev manteve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando as características e semelhanças dos elementos. E depois a tabela periódica de Moseley, no ano de 1913, quer dizer, recente, né, faz 100 e poucos anos, o químico inglês Henry Moseley, a partir da tabela proposta por Mendeleev, montou a tabela periódica nos padrões que conhecemos até os dias de hoje. Diferentemente de Mendeleev, Moseley organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. Isso é importante. Manteve a organização em colunas horizontais e verticais, mas posicionou os elementos de mesmas características químicas nas mesmas colunas verticais. E a tabela periódica atual, então, após 1813, a tabela periódica proposta por Moseley não sofreu nenhuma grande modificação. Na verdade, passou por algumas atualizações, já que alguns elementos químicos foram descobertos. Comparando-a com a tabela atual, a tabela de Moseley não apresentava, por exemplo, os elementos químicos de números atômicos entre 110 e 118. Além disso, a série dos actinídeos estava localizada acima da série dos lantanídeos. A última atualização realizada na tabela periódica foi no ano de 2016, quando os elementos de número atômico 113, 115, 117 e 118 passaram a fazer parte oficialmente dela. Então, aqui a gente tem a tabela periódica. Então, ela está disposta em número crescente de número atômico. Então, como o hidrogênio aqui, ó, na verdade, ele só está nessa posição aqui porque ele só tem um próton. Então, o número atômico dele é 1. Aqui o hélio, número 2, tem 2 prótons, número atômico número 2. O lítio tem 3 prótons, então o número atômico dele é 3. Berílio, 4, boro, 5, carbono, 6, e assim por diante. Então, quanto mais para baixo e mais para a direita, os elementos químicos, eles são maiores, tá? Eles vão ter um raio maior. Então, essa é a ordem. Então, a gente vai ter 7 linhas horizontais, tá? Na verdade, essas duas aqui, ó, essa primeira série dos lantanídeos, ela vai entrar aqui. E a série dos actinídeos, que é essa de baixo, vai entrar aqui. Eles colocaram esses elementos fora da tabela, senão ela ia ficar muito compridona. Então, esses sempre ficam do lado de fora da tabela. E a gente tem as colunas, né, em número de 18. Tá? Então, essa primeira e a segunda coluna, que são os elementos, a gente chama esses da primeira coluna aqui de alcalinos, e os da segunda alcalinos terrosos, essas duas famílias e essas 6 aqui formam, ou antigamente, né, um tempo atrás, eles chamavam de família A. E tudo que está aqui dentro seria a família B. Tá? Então, família A e família B. A gente vai estudar mais os elementos aqui da família A, ou seja, da família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
Bom, então, classificação periódica atual dos elementos. Os elementos químicos da tabela periódica são classificados em 5 grandes grupos. Os metais, os ametais, também chamados de não metais, os semimetais e os gases nobres. Então, os metais estão aqui em amarelo. Toda tabela periódica tem uma legenda, né, dizendo, com as cores, dizendo o que são. Então, em amarelo, aqui a grande maioria são os metais. Esses que estão em verde aqui são os não metais. Esses que estão em pink, em rosa, não sei que cor que é essa, acho que é um pink, né? São os semimetais, quer dizer que eles vão ter algumas características dos metais e algumas características dos não metais. E aqui estão os elementos chamados de gases nobres. A classificação periódica atual dos elementos, já falei, né? Então, essa divisão pode ser vista dessa maneira aqui, novamente, só repetindo, né? Tá? As linhas horizontais, as colunas. Os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Não pode esquecer que o número atômico é definido pelo número de prótons que existe no núcleo do átomo, o que faz com que eles estejam posicionados em colunas horizontais, que também são chamadas de períodos, e colunas verticais, que são as famílias. A tabela periódica apresenta 7 colunas horizontais, portanto, 7 períodos, que indicam a quantidade de níveis que um átomo de um elemento apresenta. Isso quer dizer que, quanto maior o número de períodos do elemento, maior será a quantidade de níveis em cada um dos átomos do elemento, que o elemento apresenta. Se um determinado elemento está posicionado no 5º período, por exemplo, da tabela periódica, por exemplo, quer dizer que cada um de seus átomos apresenta 5 níveis eletrônicos ou 5 camadas eletrônicas. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Por exemplo, o sódio. Ele está no 3º período, tá? Então, ele vai ter 3, deixa eu voltar naquele primeiro lá. Ó, ele vai ter 3 níveis, tá? Que são, esses níveis aqui, basta você lembrar como é o sistema solar. O Sol no meio e os planetas girando ao redor, tá? Então, isso aqui, esses níveis são a órbita que os elementos, que os elétrons, que têm carga negativa, fazem ao redor do núcleo. Aqui a gente tem o magnésio, que tem 12 prótons. O sódio, que também está no 3º período, ele tem apenas 11. Então, nessa última camada aqui, ele teria apenas um elétron. Tá? Então, o período que um átomo se encontra representa o número de camadas que o elemento tem, né? Então, aqui, período 1, período 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o sódio, por exemplo, está no 3º período. Então, seus átomos apresentam 3 níveis. O polônio está no 6º período. Seus átomos apresentam 6 níveis. O hidrogênio está no 1º período. Então, seus átomos apresentam 1 nível. E o cobre está no 4º período, portanto, seus átomos apresentam 4 níveis. E as colunas verticais, nossa, está terminando a aula, que são em número de 18, são denominadas de famílias. A tabela apresenta 18 colunas que formam apenas 16 famílias, divididas em 8 do tipo A e do tipo B. Eu já falei isso antes, né? É que às 9 horas agora eu tenho mais uma aula. Então, não vai dar tempo de terminar todo o conteúdo. Mas eu vou repetir isso novamente na próxima aula, quando a gente estiver com a apostila digital, e eu gostaria que vocês sempre tivessem com
a apostila também em mãos durante a aula. Eu vou encerrar o compartilhamento e vou voltar aqui, vou encerrar a gravação também e já vou fechar a sala. Tá bom, Gabriel? A gente se encontra amanhã com biologia. Tchau, prof. Tchau. Até. Até. Obrigado. Obrigada.